quais são as vantagens e as desvantagens de fazer uma construção usando materiais pré-fabricados. Olá, aqui é o Rafael Ianti e no vídeo de hoje eu vou responder a essa dúvida ou a esse pedido que me fez um dos meus inscritos, um dos inscritos aqui no canal. Eu vou deixar o comentário dele aqui no vídeo, mas basicamente ele quer saber quais que são as vantagens e desvantagens de usar materiais pré-fabricados para fazer uma construção. E sim, existem vantagens e existem desvantagens, e além disso ele quer saber se vale a pena ou não fazer esse tipo de construção. Mas então tá, para mim começar a responder essa pergunta, eu quero dizer que eu vou dividir ela em 3 partes. A primeira parte eu vou falar 5 vantagens, na segunda parte eu vou falar 5 desvantagens e na terceira parte eu vou fazer algumas considerações importantes sobre o assunto. Então vamos lá. A primeira vantagem de se fazer esse tipo de construção é porque a construção fica mais limpa. Ou seja, uma vez que uma parte da construção já está pré-fabricada e você não precisa montar em obra, montar em loco, significa que você vai ter menos sujeira na obra. Imagina que tem uma parede que você não vai precisar construir no local, que você vai colocar a parede pronta diretamente. Isso faz com que toda aquela sujeira que tem em ter o material de argamassa, os blocos de concreto ou de tijolos como um todo, de barro, você não vai precisar ter todo esse material estocado e gerando sujeira na obra. E aí a obra fica muito mais limpa. A segunda vantagem é que a construção fica bem mais rápida também. Então o mesmo processo que eu expliquei de ter mais limpeza, também acontece de ter mais rapidez. Porque o trabalho ou a demora já foi tido, já aconteceu quando o material foi montado na fábrica. Então ele chega no local e é uma questão muito mais rápida de fazer a montagem. Então a primeira é a limpeza, que fica muito mais limpo. A segunda é que a construção é mais rápida. E a terceira é que a construção fica menos artesanal. Então, uma é consequência da outra. Então, estou falando algumas vantagens que podem ser um pouco repetitivas, mas esse fator da construção convencional ser muito artesanal faz com que a construção usando materiais pré-fabricados se torne menos industrial. E isso é muito bom para esse tipo de construção, porque dá rapidez e porque dá limpeza na obra também. Isso faz com que também esse material, esse processo construtivo, usando esse tipo de material, é um processo industrial. Então essa daqui é a quarta vantagem de ser um processo industrial. Então antigamente nós tínhamos o artesanato, e aí hoje em dia nós já estamos no século 21, eu estou gravando esse vídeo em 2017, e o que acontece é que a construção civil aqui no Brasil ainda continua sendo muito, mas muito artesanal. Então você tem que montar todo o prédio encaixando tijolos e fazendo argamassa, e todo esse processo artesanal acaba custando muito mais, mas esse custo ele acontece de forma mais... Você não consegue ver tanto esse custo, porque esse custo está lá na quantidade de horas de pedreiro que você vai precisar. Existem aí vários probleminhas no processo convencional e no processo artesanal de se fazer uma construção. Por último, a última vantagem de usar esse tipo de fabricação, esse tipo de montagem, esse tipo de construção é a questão do custo. Se você for pegar o material em si ou a compra em si, é mais caro. Contudo, se você colocar na ponta do lápis todos os gastos com mão de obra, todos os gastos que tem ao fazer uma construção e comparar a construção pré-fabricada com a construção convencional, você vai ver que no final é bem provável que a pré-fabricada vai ter um custo mais baixo. Mas como eu disse, se você for comparar simplesmente os materiais, é mais provável que a construção convencional seja mais barata. Então você tem que fazer uma boa análise
para ter essa questão do custo muito bem definido, de forma que seja mais vantagem em relação ao custo fazer a pré-fabricada. Eu gosto muito da ideia de usar a pré-fabricada por esse quesito redução de custo, mas isso implica redução de número de horas dos pedreiros, redução do número de pedreiros no local, significa mais limpeza na obra, mais organização, mais rapidez. Então, todas essas aqui que eu acabei de falar são vantagens de usar esse tipo de construção. Tá, Rafael, mas quais que são as desvantagens de usar materiais pré-fabricados para fazer uma construção? Bom, vamos lá. A primeira desvantagem é a falta de profissionais treinados para fazer esse tipo de construção. Então, o que acontece aqui no Brasil é que os profissionais eles não têm uma grande capacidade, ou os profissionais dessa área, os pedreiros, os empreiteiros, eles não são profissionais tão qualificados. E aí, uma vez que a gente queira fazer uma transição para usar mais materiais pré-moldados ou pré-fabricados, nós vamos precisar ter profissionais com mais qualificação. E nós não temos tantos profissionais assim com toda essa qualificação. Então falta mão de obra para esse tipo de atuação. Essa é a primeira desvantagem. A segunda desvantagem é que precisa de muito mais especialização. Então, uma é consequência da outra. Pelo fato de nós termos que ter profissionais muito mais especializados, com mais horas de cursos, acontece que nós temos menos profissionais. Então, menos profissionais é a desvantagem número 1 e a maior especialização é a desvantagem número 2 desse tipo de construção. Agora, uma desvantagem que vai ser um pouco mais difícil de ser quebrada é a pouca cultura que o brasileiro tem com esse tipo de material, com esse tipo de construção. Então, muitas vezes, os materiais pré-fabricados que são usados nas construções, eles são materiais que não é o tijolo, não é o concreto, são materiais como ferro, materiais como gesso acartonado. É uma construção que pode usar esse tipo de material. E eu repito, esse tipo de material, ele aparentemente é mais caro do que os outros materiais convencionais que a gente usa, mas no final a minha crença é que a construção como um todo acaba reduzindo o custo dela. Uma outra questão que advém da pouca cultura do brasileiro com esse tipo de construção e com esse tipo de material que é usado é que fica mais difícil fazer a venda desse imóvel. Então, como o brasileiro tem uma cultura muito forte da questão sólida do concreto armado, do tijolo, da argamassa, isso faz com que, uma vez que tu use ferro para construir, ou use madeira para construir, ou use um outro material que seja um pouco mais frágil do que o concreto, o tijolo e a argamassa, isso faz com que as pessoas tenham essa dificuldade em querer comprar esse imóvel, querer comprar algo que é muito diferente do comum. Então, isso pode ser uma dificuldade para o investidor que for usar esse tipo de material. Por fim, esse tipo de material ou esse tipo de construção, a construção pré-fabricada, ela é muito usada na larga escala. Então, se você vai construir um shopping center, é bem provável que o empreiteiro, quem for calcular isso ou quem for construir, vá preferir fazer isso com a construção pré-moldada. Ou se você vai fazer um prédio ou várias e várias casas, algo em maior escala, um investimento muito maior, é mais provável que você vá usar esse tipo de construção do que a convencional. Eu digo mais provável em relação ao ponto de vista de que, se a gente comparar construir uma casa com esse tipo de material ou construir 150 casas com esse tipo de material, vai ser mais provável que o investidor que construa 150 casas prefira usar esse material do que o investidor de uma casa. Eu digo isso porque esse custo ou essa tecnologia, ela requer um investimento inicial um pouco maior. Como é que eu posso dizer isso? Nem sempre vai valer a pena para quem está começando, querendo construir uma casa, fazer isso no estilo pré-moldado.
É possível? É possível, mas é mais provável que o investidor de grande porte, que vai fazer um shopping, que vai fazer um condomínio com centenas de casas, queira desenvolver esse tipo de tecnologia, porque no final, na grande escala, vai ser bem mais interessante pela limpeza na obra, pela rapidez, pela redução de custo, pelo número de funcionários que reduz bastante. Então tem todas essas vantagens para o grande investidor. Então, na verdade, essa quinta desvantagem é para o pequeno investidor, porque nem sempre vai valer a pena para ele. Então tá, eu já falei sobre as vantagens desse tipo de construção, eu já falei sobre as desvantagens desse tipo de construção e agora vamos falar aqui algumas considerações importantes. A primeira consideração é que existe então a construção artesanal, que é o que a gente mais usa aqui no Brasil e que eu acho que isso é old school, isso é algo que já deveria estar mudando, nós já deveríamos ter uma construção muito mais industrial. Então existe a artesanal e existe a industrial. A artesanal é a construção bloco por bloco, peça por peça, onde eu preciso de muitos profissionais, onde eu tenho sujeira, onde eu tenho desperdício de material. E a construção mais industrial é aquela que tu monta na indústria, tu monta num galpão fechado, tu tem aí muito mais controle de processo, e aí tu pode trazer as peças prontas e é só montar no local. Ou você pode trazer a casa inteira pronta e coloca no local, e depois, quando você quiser mudar a casa de local, você também pode. Então, esse tipo de construção mais industrial, eu acho que ela é a construção do futuro, porque no final você acaba tendo várias vantagens de fazer isso e as desvantagens vão com o tempo reduzindo conforme a gente tenha mais profissionais qualificados para isso, mais indústrias desenvolvendo isso. Então eu acho que esse é o futuro, é cada vez termos mais casas, prédios, indústrias sendo feitos com materiais pré-fabricados. Bom, para o pequeno investidor, talvez ainda não seja tão vantagem assim usar esse tipo de material. Então eu não fiz uma pesquisa tão a fundo para saber dizer com certeza isso, mas a minha visão é que para o grande investidor é mais viável do que para o pequeno investidor. Então eu diria, no seu caso, se você quiser fazer esse tipo de construção, ir atrás, pesquisa, coloca na ponta do lápis quanto realmente vai custar fazer uma construção com um tipo de construção e quanto que vai custar fazer o outro tipo. E aí você tem as duas comparações para fazer e para fazer uma boa decisão. Basicamente é isso. Por fim, eu quero deixar aqui um problema que muitos incorporadores, que muitos investidores têm ao fazer construções da forma convencional. O grande problema de usar a forma convencional é que você, como investidor, como empreendedor do mercado imobiliário, você fica muito dependente dos profissionais que atuam nessa área. E aí, o que acontece ao você ficar muito dependente deles? O que acontece é que nem sempre eles vão conseguir entregar aquilo que eles prometem. Então, quando um pedreiro, quando um profissional dessa área fica doente, não vai, ou quando ele toma uma cachaça a mais no domingo, e eu não estou dizendo que todos eles tomam uma cachaça a mais no domingo, mas alguns deles fazem e eles matam o serviço na segunda-feira e eles matam na terça, ou eles não têm tanto compromisso. Não estou dizendo que todos eles não têm compromisso, claro que tem muitos profissionais que têm compromisso sim, e são muito profissionais naquilo que fazem, mas ao investidor ficar altamente dependente de uma classe que atualmente aqui no Brasil nem sempre consegue entregar aquilo que promete, o que pode acontecer é que a obra pode atrasar, o custo da obra pode aumentar e o investidor precisa ter muito controle do custo, da entrega, do prazo e isso pode fazer total diferença ao você fazer um bom investimento e ao você fazer um mau investimento.
Então eu sei que hoje em dia tem muitos investidores que atuam fortemente nisso, que já estão migrando para a construção pré-fabricada, porque ela é muito mais limpa, porque ela é muito menos pessoas, porque ela é muito mais rápida e isso dá muito mais controle para o empreendedor, para o investidor, para o incorporador dessa área. Pessoal, esse aqui é a minha opinião, esses aqui são os meus pontos de vista. Eu não sei qual que é a sua opinião, eu não sei quais que são as opiniões de outros investidores que estão nessa área. Eu estou dando aqui a minha opinião e não estou dizendo que ela é 100% certa. Toda vez que eu digo algo aqui nesse canal, a minha sugestão é que para que você não acredite 100% no que eu digo, para que você vá atrás e faça as suas próprias pesquisas. Porque de vez em quando eu posso errar, de vez em quando eu posso trazer alguma informação que não seja 100% certa. E é claro que eu faço de tudo para trazer aqui a melhor informação, a informação mais certeira possível, mas eu também erro. Então, por esse e por outros motivos, eu sugiro que você não acredite em tudo que eu digo, mas sim que ouça, que aprenda e que vá fazer as suas próprias pesquisas para ter muito mais controle e domínio daquilo que você for realmente colocar em prática. Esse aqui é o meu vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa aqui embaixo no comentário me dizendo o que você achou. Se você não gostou, me diz o que você não gostou e por que você não gostou, deixando um comentário, deixando o que você não gostou aqui no comentário. E se você quiser se aprofundar um pouquinho mais e aprender as estratégias por trás de fazer um bom investimento no mercado imobiliário, eu sugiro que você clique abaixo desse vídeo, na descrição desse vídeo vai ter um link para você ter acesso ao método investidor completo. Mas é isso, eu vou ficando por aqui e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!